Então, na parte 3 do órgãos, um ato de amor. Tópico 1, o princípio da empatia e da solidariedade. Tópico 2, o princípio do verdadeiro amor. Vamos ver então, tópico 1, princípio da empatia e da solidariedade. A empatia pode ser definida como a capacidade de sentir o que a outra pessoa está sentindo, ou seja, a disposição de colocar-se no lugar do outro. A empatia é uma coisa interessante. Você sente a dor do outro, o sofrimento do outro, você se coloca no lugar do outro. E essa empatia é muito importante para quem ora pelos outros. Faz o que? A intercessão. O que é intercessão? É exatamente se colocar no lugar de outrem. Então você vai a Deus no lugar de outra pessoa. Então a pessoa está ali, precisando de ajuda de Deus. O que você faz? Você tira a pessoa e você entra no lugar da pessoa. Então você vai sentir a dor daquela pessoa, a necessidade daquela pessoa, e vai a Deus pedindo em favor dessa pessoa. E você vai lutar contra Satanás que está atrapalhando essa pessoa. E isso é intercessão. Precisa muito disso entre os crentes. Precisa de muito intercessor. Pessoas que têm empatia, que se colocam no lugar dos outros, vê a situação da pessoa, se coloca no lugar daquela pessoa. Então quem é doador de órgãos, ele sente isso, ele sente a dor da outra pessoa, a necessidade da outra pessoa, e ele quer ajudar essa pessoa. Ser solidário implica apoiar e ajudar alguém num momento difícil. Cristo nos ensinou no Sermão do Monte: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós. Mateus 7,12. Quando o ser humano entende o altruísmo do auxílio mútuo, os argumentos contrários à doação de órgãos perdem o sentido e a razão. Então o que é ser solidário? É você ver que alguém está então precisando e você vai ajudar. Então você vai entrar ao lado dessa pessoa para ajudá-lo a resolver o seu problema. Então o doador de órgãos, se ele tiver esse amor, se ele tiver esse sentimento aí de altruísmo, de substituir a pessoa, sentir a dor da pessoa, se ele tiver esse sentimento aí de solidariedade, ou seja, ser solidário, ser amigo, ser companheiro, né? Prestar ajuda a alguém que está precisando, se ele tiver isso, então todas as coisas que falarem a respeito da doação de órgãos, você não deve ser doador por causa disso, por causa daquilo, por aquilo, perde o sentido dessas coisas contra. Porque ele está disposto a dar a sua própria vida para ajudar outra pessoa. Tópico 2, então, o princípio do verdadeiro amor. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo é o resumo da lei de Deus. Mateus 22, 37 a 40. Cristo ensinou que não existe maior amor do que doar a sua vida ao próximo. João 15, 13. O Salvador não doou apenas um ou outro órgão para salvar nossas vidas. Ele entregou sua vida por inteiro para que não fôssemos condenados à morte eterna. João nos recorda esse ato e nos exorta a fazer o mesmo. Conhecemos o amor nisto, que ele deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João 3,16. Portanto, doar órgãos para salvar outras vidas é um sublime ato de amor. Então Jesus resumiu tudo, todo aí, a lei, os profetas, né, o Novo Testamento, tudo na palavra amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, em primeiro lugar sempre Deus, e amar ao próximo como a nós mesmos. Então esse é o amor requerido por Deus. Por quê? Porque esse amor já está derramado pelo Espírito Santo em nós. Está aqui dentro de nós já. Falta o quê? Nós deixamos esse amor fluir. Falta nós deixarmos esse amor se manifestar. Então falta nós colocarmos esse amor em prática. Então não adianta só falar, tem que fazer alguma coisa. Tem que agir, tem que demonstrar esse amor na prática. Então nós devemos ter em mente que nós devemos dar a vida pelos outros. Devemos entregar totalmente nossa vida a Deus para ser gastada, como diz Paulo, né? Então nós doamos a nossa vida para Deus, para que Ele possa abençoar as outras pessoas. A conclusão diz: a doação de órgãos em vida ou depois de morto é um elevado gesto de amor. Esta ação em nada contraria os preceitos éticos ou bíblicos, exceto no caso de células-tronco embrionárias. Porém, ninguém deve ser forçado à prática de tão nobre gesto. O ser humano não pode ser
coisificado e nem sua vontade pode ser desrespeitada. Doador e receptor expressam a imagem e a semelhança de Deus. Gênesis 1:26. Então a doação de órgãos é algo voluntário, ninguém é obrigado, ninguém é constrangido a fazer isso. Nenhuma igreja pode colocar lá no seu estatuto, é obrigado todos os crentes dessa denominação serem doadores de órgãos. Ninguém vai fazer isso, porque é uma coisa voluntária. Assim como você vender uma propriedade para ajudar os pobres, ninguém vai te obrigar a fazer isso. Assim como o dízimo, ninguém obriga você a dar dízimo, ninguém obriga você a dar oferta, nada disso. É uma coisa voluntária, é uma coisa de quem está em comunhão com Deus. Então ele sente a necessidade de ajudar os outros. Eu vou passar para você alguma coisa agora sobre transplante, sobre doação de órgãos. Vou só ler rapidamente para você entender melhor sobre este assunto. Mas isto eu vou fazer após a oração e após nós darmos aí a agenda onde nós estaremos. Então no final desse vídeo eu vou passar para você várias perguntas e respostas dentro do tema doação de órgãos e transplantes. Vamos então agora orarmos. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, faça-o agora. Se você está doente, está enfermo, receba a cura agora. Vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus, olha, Senhor, para essas vidas que se chegam a Ti, arrependidos dos seus pecados. Em nome de Jesus, receba o perdão de Deus, a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, creia, Jesus Cristo doou a sua vida, deu a sua vida por você na cruz do Calvário. Ele morreu para te salvar, morreu sendo você ainda pecador. Isso é demonstração do amor perfeito de Deus. Receba esse amor, receba o perdão de Deus agora em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, aqueles que estão doentes, estão enfermos agora, Senhor, toca nessas vidas, em nome de Jesus. Solta agora toda doença, toda enfermidade, em nome de Jesus, solta essas vidas. Receba a tua cura, receba o teu milagre, em nome de Jesus, receba agora. Oh, rebestrada, frandis, holiness, creia no poder de Deus, creia no amor que Deus tem por você, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos agora passar para você a nossa agenda, onde nós estaremos. Mas é muito pouco lugar que está marcado. Inacreditável, mas é verdade. Então, nós vamos falar para você onde estaremos. Nós só temos 4 datas marcadas, 4 agendas só. Imagine, o ano inteiro. Então você pode escolher qualquer data aí, menos essas 4 datas. Nós estaremos aí com você. Menos no mês de novembro, porque o mês de novembro temos já palestras marcadas e nós estaremos nos Estados Unidos. Então, para estar nos Estados Unidos, nós vamos gastar aí pelo menos aí uns 15 dias para estarmos lá, pregarmos e depois voltarmos, retornarmos ao Brasil. Então, de 12 a 15 dias. Então, nessa data aí nós não podemos atender. Então, mês de novembro, nós já estamos todo comprometido. Vamos então à agenda, onde nós estaremos aí. Nós temos marcado aí 9/6, em Araguaína, Tocantins, uma festa de ciclo de oração. Depois nós temos marcado aí dia 29 e 30/9, em São José dos Campos, São Paulo. Aí vamos fazer palestra de EBD e também vamos fazer aí um trabalho de salvação de almas. Dia 3 e 4/11, nós estaremos em Barueri, São Paulo, na Assembleia de Deus, o ciclo de oração, com a irmã Rosimeire, lá no Jardim Paulista. Dias 16, 17 e 18, estamos marcados lá nas Ilhas Martha's Vineyard, lá nos Estados Unidos, na festa de jovens. Dia 24 e 25/11, estamos marcados aí com Japeri, Rio de Janeiro. Vai ser capacitação para professores do sábado à noite e domingo pela manhã. Também vamos ter uma manhã avivada aí, dons, batismos e curas. E à noite temos aí um culto de missões para ganharmos almas. Então é só isso que nós temos marcado. Então você procure uma data aí, nos convide, nós estaremos aí com você, na sua igreja, na sua cidade. Glória a Deus. Vamos então aí um questionário dentro do tema doação de órgãos, transplantes. Doação de órgãos. O que é a doação de órgãos? A doação de órgãos ou de tecidos é um ato pelo qual manifestamos a vontade de doar uma ou mais partes do nosso corpo para ajudar no tratamento de outras pessoas.
A doação pode ser de órgãos, rim, fígado, coração, pâncreas e pulmão, ou de tecidos, córnea, pele, ossos, válvulas cardíacas, cartilagem, medula óssea e sangue de cordão umbilical. A doação de órgãos como o rim, parte do fígado ou da medula óssea pode ser feita em vida. A doação de órgãos de pessoas falecidas somente acontecerá após a confirmação do diagnóstico de morte encefálica. Geralmente, são pessoas que sofreram um acidente que provocou traumatismo craniano, acidente com carro, moto, quedas, etc. Ou sofreram um acidente vascular cerebral, derrame e evoluíram para a morte encefálica. Por que doar órgãos? Doar órgãos é um ato de amor e solidariedade. O transplante pode salvar vidas, no caso de órgãos vitais como o coração, ou devolver a qualidade de vida quando o órgão transplantado não é vital, como os rins. Além disso, estrutura a saúde física e psicológica de toda a família envolvida com o paciente transplantado. O que é um doador vivo e o que ele pode doar? Um doador vivo é qualquer pessoa juridicamente capaz, atendidos os preceitos legais quanto à doação intervivos, que tenha sido submetida a rigorosa investigação clínica, laboratorial e de imagem e esteja em condições satisfatórias de saúde, possibilitando que a doação seja realizada dentro de um limite de risco aceitável. Pela lei, parentes até o 4º grau e cônjuges podem ser doadores em vida, não parentes somente com autorização judicial. O doador vivo pode doar um dos rins, parte do fígado, parte do pulmão ou parte da medula óssea. O que é um doador falecido e o que ele pode doar? Existem dois tipos de doadores falecidos. Doador falecido após morte cerebral, paciente cuja morte cerebral foi constatada segundo os critérios definidos pela legislação do país e que não tenha sofrido parada cardiorrespiratória. O doador falecido nesta condição pode doar coração, pulmões, fígado, pâncreas, intestino, rins, córnea, vasos, pele, ossos e tendões. Portanto, um único doador pode salvar inúmeras vidas. A retirada dos órgãos é realizada em centro cirúrgico, como qualquer outra cirurgia. Doador com parada cardiorrespiratória, doador cuja morte foi constatada por critérios cardiorrespiratórios, coração parado. O doador nessa condição pode doar apenas tecidos para transplante, córnea, vasos, pele, ossos e tendões. Quem não pode ser um doador? Não existe restrição absoluta à doação de órgãos, mas a doação pressupõe alguns critérios mínimos, como causa da morte, doenças infecciosas ativas, dentre outros. Também não poderão ser doadores as pessoas que não possuem documentação ou menores de 18 anos, sem autorização dos responsáveis. Quero ser doador, minha religião permite? Todas as religiões deixam ao critério de seus seguidores a decisão de serem ou não doadores. Tem em comum os princípios da solidariedade e do amor ao próximo que caracterizam o ato de doar. Elas deixam a critério dos seus seguidores a decisão de serem ou não doadores. E se a pessoa morrer em casa e a família desejar doar seus órgãos ou tecidos? Nesse caso, apenas as córneas poderão ser doadas. A retirada de outros tecidos, como pele e tecido ósseo, requer um ambiente apropriado como um hospital. A doação só será possível se for realizada em até 6 horas após a parada circulatória, parada cardiorrespiratória. A declaração de óbito deve ser providenciada e imediatamente comunicada a intenção de doar à Central Estadual de Transplantes. A central acionará um banco de tecidos oculares, cujo profissional fará todos os procedimentos necessários à retirada da córnea, inclusive a reconstituição do corpo. Caso a morte tenha decorrido de causa não natural, o corpo deverá ir para o IML para ser submetido à necrópsia. Por que existem tão poucos doadores? Um dos principais fatores que limita a doação de órgãos é a baixa taxa de autorização da família do doador. Atualmente, aproximadamente metade das famílias entrevistadas não concorda que sejam retirados os órgãos e tecidos do ente falecido para doação. Em 2014, mais de 27 mil pacientes estavam em lista por um transplante de órgão e quase 11 mil aguardando por um transplante de córnea. No ano, morreram em hospitais do país mais de 36 mil pessoas com traumatismo craniano ou AVC, sendo que em muitos desses casos a pessoa poderia ter sido um potencial doador. Existe limite de idade para ser um doador? O que determina se o órgão é viável para transplante é o estado de saúde do doador. No entanto, alguns profissionais podem restringir alguns limites de idade em situações específicas. Existe algum conflito de interesse entre os atos de salvar a vida de um paciente e o da retirada dos órgãos para transplante? Absolutamente não. A retirada dos órgãos para transplante somente é considerada quando todos os esforços para salvar a vida de uma pessoa tenham sido realizados e, ainda assim, o paciente evoluiu para a morte encefálica.
Para quem vão os órgãos doados? Os órgãos doados vão para pacientes que necessitam de um transplante e já estão aguardando em uma lista de espera única. A compatibilidade entre doador e receptores é determinada por exames laboratoriais e a posição em lista é determinada com base em critérios como tempo de espera e urgência do procedimento. O que é o sistema de lista única? O sistema de lista única é constituído pelo conjunto de potenciais receptores brasileiros, natos ou naturalizados, ou estrangeiros residentes no país, inscritos para o recebimento de cada tipo de órgão, tecido, célula ou parte do corpo. É regulado por um conjunto de critérios específicos para a distribuição destas partes aos potenciais receptores, assim constituindo o Cadastro Técnico Único, CTU. Como se identifica um possível doador? As organizações de procura de órgãos, OPO, atuam em parceria com comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos para transplante, CIH-DOTT, junto aos hospitais com o perfil de notificante de determinada região geográfica, identificando potenciais doadores e viabilizando o processo de doação. As OPO e CIH-DOTT são vinculadas à Central Estadual de Transplante. O que acontece depois de autorizada a doação? O hospital notifica a Central de Transplante sobre o indivíduo em morte encefálica, potencial doador, ou com parada cardiorrespiratória. A Central de Transplantes pede confirmação do diagnóstico de morte encefálica e inicia os testes de compatibilidade entre o potencial doador e os potenciais receptores em lista de espera. Quando existe mais de um receptor compatível, a decisão de quem receberá o órgão passa por critérios tais como tempo de espera e urgência do procedimento. A Central de Transplantes emite uma lista de potenciais receptores para cada órgão e comunica aos hospitais, equipes de transplantes, onde eles são atendidos. As equipes de transplante, junto com a Central de Transplante, adotam as medidas necessárias para viabilizar a retirada dos órgãos, meios de transporte, cirurgiões, pessoal de apoio, etc. As equipes de transplante, junto com a Central de Transplante, adotam medidas necessárias. Os órgãos são retirados e o transplante é realizado. No caso da morte por parada cardiorrespiratória, após a avaliação do doador por critérios definidos, os tecidos são retirados e encaminhados para bancos de tecidos. Quem retira os órgãos de um doador? Após a confirmação da morte encefálica, autorização da família, a localização de um receptor compatível, a retirada dos órgãos para transplante é realizada em um centro cirúrgico por uma equipe de cirurgiões autorizada pelo Ministério da Saúde e com treinamento específico para esse tipo de procedimento. Depois disso, o corpo é devidamente recomposto e liberado para os familiares. Após a avaliação do doador e autorização da família, a retirada de tecidos é realizada por uma equipe capacitada para tal de um banco de tecidos ou vinculados a este. Após a doação, o corpo do doador fica deformado? Não, a retirada dos órgãos é uma cirurgia como qualquer outra e o doador poderá ser velado normalmente. Como é a recomposição do corpo do doador? Para a doação de tecidos oculares, o profissional coloca uma prótese ou outro material como gaze no lugar do globo ocular e para fechamento das pálpebras pode ser usada uma cola apropriada ou pontos internos não aparentes, de forma que o doador permaneça com o mesmo aspecto, não aparecendo qualquer deformidade. Para a doação de tecidos musculoesqueléticos, retiram-se principalmente ossos do braço, húmero e da coxa fêmur, além de cartilagens e tendões. Em seguida, a equipe de retirada reconstitui o corpo do doador com próteses apropriadas, refazendo as juntas do joelho, quadril, ombro e cotovelo. Para a doação de pele, é retirada somente uma fina porção de pele do dorso das costas e das coxas, sem alterações na aparência do doador falecido. Após a retirada dos órgãos e tecidos, a equipe médica recompõe o corpo do doador, sendo visíveis apenas os pontos do local operado, não impedindo a realização do velório. Podemos escolher o receptor? Na doação em vida, sim, desde que atendida a legislação vigente. Para a doação após a morte, nem o doador, nem a família pode escolher o receptor. Este será sempre o próximo da lista única de espera de cada órgão ou tecido dentro da área de abrangência da Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos e Tecidos, CNCDO, do seu local. Como sei se um familiar ou amigo pode doar para mim? Se você precisa de um rim, medula óssea, parte do fígado ou parte de um pulmão, um familiar de até 4º grau pode ser doador. Para qualquer outra pessoa é necessária autorização judicial. Antes da doação, no entanto,
Eles devem ser submetidos a uma bateria de exames de compatibilidade, sempre sob a orientação de médicos para determinar essa possibilidade. Uma pessoa é doadora e vem a falecer. Se quando chegar ao hospital não encontram seus documentos, nem os seus familiares, seus órgãos podem ser retirados para transplantes? Não. Pessoas sem identidade, indigentes e menores de 18 anos, sem autorização dos responsáveis, não podem ser doadoras. Quando uma pessoa entra em coma, torna-se um potencial doador? Não. O coma é um processo reversível. Morte encefálica, como o próprio nome afirma, é irreversível. Uma pessoa somente torna-se potencial doador após o diagnóstico de morte encefálica e a autorização da doação dos órgãos pela família. Qual é o custo da doação para os familiares do doador? Nenhum. A família do doador não paga nada e tampouco recebe qualquer pagamento pela doação. A doação é um ato humanitário que pode beneficiar qualquer pessoa sem distinção de sexo, credo, raça, etc. Então as informações e mais outras informações você encontra nesse endereço aí, http://portal-ms, que é o Ministério da Saúde aí, né? .saude.gov.br. Então você procura nesse endereço aí, você vai achar bastante informações.